agradecer à professora Alexandra Mustafa. Agora passaremos a palavra a Maurílio Castro de Matos, que terá 30 minutos para a exposição. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir permissão para falar de pé. Primeiro eu quero parabenizar e ao mesmo tempo registrar o agradecimento ao Cefes e ao FES pelo evento realizado. Acho que tem mostrado a sua importância. A gente é um momento rico para nós que pensamos e trabalhamos na área da saúde, uma forma de estar pensando uma interlocução do aperfeiçoamento do nosso exercício profissional, tendo sempre como referência o projeto da reforma sanitária e do nosso projeto ético-político. Bem, a minha aproximação com a ética como campo de pesquisa e de investigação vem do meu próprio exercício profissional no serviço de saúde ou na docência. E particularmente duas questões que me intrigam muito, que eu vou tomar como ponto de partida para a gente poder refletir aqui hoje. Eu tenho ouvido, sobretudo nos cursos de aperfeiçoamento profissional e colegas de trabalho, dois tipos de fala que eu acho que a gente pode problematizar, refletir, que eu acho que no debate a gente vai enriquecer. Que eu tenho ouvido muito recorrente, tipo assim, o projeto ético-político, eu entendo, eu concordo, acho ele fundamental, mas, Maurílio, lá no cotidiano é que eu quero ver se alguém consegue implementar esse projeto de produção. Né? E um outro tipo de fala também recorrente é a ideia do seguinte: eu acho que quando a gente está atendendo os usuários do serviço social, a gente deve tomar o maior cuidado para não mostrar o que a gente pensa, o que a gente sente, qual a nossa opinião sobre os valores. Porque eu entendo que quando a gente está atendendo, a gente deve deixar de lado as nossas opiniões e tentar compreender e identificar quais os valores que os usuários colocam. Assim, me dizem, eu entendo que a gente pode ter, a nossa ética pessoal não deve interferir na nossa ética profissional no local de trabalho. Bem, a partir disso, então, eu acho que tem duas grandes questões que a gente merece, como categoria profissional, discutir, e aproveito essa possibilidade que eu vou estar socializando um pouco das ideias da tese que eu vou estar defendendo daqui a 2 semanas, então é uma forma também de eu já ter uma interlocução com o público tão rico como vocês estão aqui. Será que é possível, né, eu ter uma ética para a vida privada, né, uma ética onde o meu filho, que a maioria deles são mulheres, eu não tenho que são mulheres, são mães, onde o meu filho eu reproduzo valores que ele não deve andar com a turma estranha no colégio, se ele é branco, ele não deve ficar andando com o menino negro da escola, onde a menina não pode brincar de carrinho, né, estou dando exemplos todos concretos, onde eu defendo o direito dos trabalhadores organizados, mas como eu ganho pouco, minha empregada doméstica não tem carteira assinada, mas trabalha a semana inteira lá na minha casa. Ou seja, vários exemplos que contrapõem com uma ideia do que quando eu estou no meu local de trabalho, eu discuto outra coisa. Né? No meu local de trabalho, eu discuto com a mãe, que a menina é adolescente, que ela já está iniciando a vida sexual dela, que a mãe deve aceitar isso, entender ela como sujeita da sua escolha, da sua vida. Eu oriento as empregadas domésticas que eu atendo do direito trabalhista dela, do direito dela a ser internada, da licença-trabalho. Né? Será que é possível, então, que eu possa desenvolver, e com talento e com competência, duas éticas completamente diferentes? Uma, por exemplo, do trabalho, onde eu, com meus colegas de trabalho, eu valorizo, entendo que todos concordam com isso, e outro, que eu reproduzo os valores onde eu fui criado, na minha sociabilização primária, onde eu reproduzo com o meu namorado, com o meu marido, com o meu vizinho, enfim, onde eu não questiono aquilo que lá que eu aprendi na faculdade, que eu falo no trabalho, são coisas diferentes. E uma outra questão, que deriva do outro exemplo, é a ideia de pensar de reproduzir essa ideia de que o projeto ético-político é muito bom, ele é uma possibilidade, mas que o cotidiano de trabalho me põe muitos empecilhos e, portanto, é muito difícil. Realmente, a ação e o exercício profissional ela sempre vai ser mais dinâmico, mais complexo do que a elaboração e a crítica. Né? A realização da crítica é importante, a gente cresce com a crítica profissional, mas, de fato, o exercício, a ação, ela nos põe maiores desafios. Mas, mesmo assim, mesmo que seja complexo, me parece que esse discurso reproduz a ideia, primeiro, de que o mundo está dado, de que as coisas não podem ser alteradas, de que a instituição é rígida,
que não há normas, enfim, que não há alternativas. Me resta cumprir, porque o cotidiano é mais duro. E, sobretudo, eu eu ponho um conteúdo na palavra cotidiano, reatualizo um discurso clássico do serviço social, de que na prática a teoria é outra. Só que agora, de uma maneira internice, mais atualizada, a gente está colocando esse peso no cotidiano. Bem, partindo disso, então, vou fazer uma breve introdução, retomando algumas coisas que a professora Alexandra tomou sobre a questão da ética e do cotidiano, e depois eu vou estar querendo discutir com vocês como que isso rebate na ética profissional, nas nossas escolhas, e os desafios colocados hoje nos assistentes sociais na área da saúde. Bem, nós não podemos esquecer que esse ser que nós somos hoje, né, esse ser vivo, diferente dos animais, e aí eu vou pedir licença, eu vou usar a palavra no masculino, homem, porque estava lendo inclusive o último livro da Lúcia Barroca, ela diz, até o momento não surgiu nenhuma outra palavra que a gente consiga falar, sem correr o risco de repetição do os, as, homens, mulheres, enfim, de uma forma que não seja dessa forma repetitiva. Não há nenhum outro termo que surge nesse momento. Então, eu peço desculpa, quero dizer que não há na minha fala, como eu falei para vocês, nenhuma visão sexista, nenhuma visão preconceituosa, é uma forma apenas de finalizar a palestra, mas eu entendo os direitos de homens e de mulheres a ser compreendidos na sua totalidade. Fala que um homem que é assistente social e que na sua tese trabalha a questão do aborto, e em tese, na nossa sociedade é coisa só de poucas e de mulheres. Eu entendo que não, é uma questão de todos nós. Pedindo desculpa pela linguagem, claro que ela é carregada e ela foi construída socialmente, mas em virtude de não encontrar um termo mais adequado, eu vou seguir em frente até com a categoria, até para entender essa questão do homem. Bem, nós podemos entender que o homem, né, como ser que se diferencia dos outros seres vivos, ele se diferenciou, ele se construiu como tal a partir do trabalho, não é isso? Quando o homem transforma a natureza em busca de uma necessidade, né, em busca de respostas sobre uma necessidade sua, ao mesmo tempo que ele responde a essa necessidade, ele gera novas necessidades. Esse homem que mudou a natureza, mudou a si próprio, se autoconstruiu como ser, né, um ser capaz de realizar escolhas. Pensando nessa relação do homem pelo trabalho, realizado pelo trabalho, nós podemos perceber que um homem ele se constitui por diferentes atributos. O primeiro que nos vem à cabeça, que foi colocado pelo Alexandre, é a possibilidade da teleologia, né? A capacidade que todos nós temos de construir, idealmente, né, por meio da abstração, o resultado, o produto final do trabalho que queremos alcançar. Essa capacidade teleológica colocada pelo trabalho possibilitou ao homem o desenvolvimento da consciência, não é isso? Nós somos conscientes das ações, dos fatos, dos atos que desenvolvemos. Nós desenvolvemos a linguagem, essa forma de comunicação tão rica que a gente tem. E também desenvolvemos a nossa capacidade de liberdade. É um termo muito caro, né? A liberdade, quando a gente está tratando aqui, é a possibilidade que cada um de nós tem de realizar escolhas conscientes. Quando analisamos uma escolha consciente, nós estamos exercendo a nossa liberdade. Portanto, a liberdade, ela nessa concepção, ela sai de uma coisa inalcançável e é trazida para o concreto, como escolhas possíveis, portanto, claro, datado historicamente. Ser livre em Recife em 2009 é muito diferente de ser livre em Recife, né, em 1890, logo após a escravidão, por exemplo. E eu espero que seja bem mais livre em 2039, bem breve. Né? Enfim, essa possibilidade de liberdade ela é colocada historicamente. E o homem, ao se sociabilizar pelo trabalho, ele se constituiu como ser ético, na medida que ele começa a valorar. Né? O homem, quando descobre o fogo, ele tem uma guerra do fogo, todo mundo de nós vimos, coloca isso. O homem, quando descobre o fogo, ele começa a optar entre a possibilidade de comer a carne crua que até então ele comia e comer uma carne cozida. Isso possibilitou uma mudança, não só no corpo, na forma na cara dentária, em todos nós, mas possibilitou o nosso crescimento e o desenvolvimento das nossas potencialidades. Se é pelo trabalho que o homem se constitui como sujeito ético, né, nós também não podemos deixar de vista de que o homem, no processo de sua sociabilização, né, que se dá pelo trabalho, pela construção do trabalho na sua essência coletiva,
o homem desenvolve a necessidade de construção de parâmetros de convivência, a necessidade de estabelecer códigos de convivência. Aí a gente pode estar pensando que é dessa origem que surge a moral, né? Que é a capacidade de a gente começar a definir, já que vivemos na sociedade, trabalhando juntos, nos comunicando, temos a linguagem, né? Começamos a estabelecer escolhas do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é legalmente justo, do que não é, né? Então, nesse sentido, a moral da qual a gente hoje critica muito na sociedade, a gente vive, essa moral hegemônica, careta, né? Essa moral que nos parece tão imposta, ela é uma construção, claro, da história, mas uma construção dos próprios homens, né? Como uma resposta à sua necessidade. A moral, ela também tem uma outra característica, porque em todos nós, como necessidade de convivência, né, estabelecemos ou reproduzimos, né, o que é justo, o que não é justo, o que é belo, o que não é. Mas, ao mesmo tempo que essa é uma reprodução também social, ela nos aparece como uma reprodução individual. Porque é exatamente isso, né? No campo da moral, a gente vê o mundo pelo eu, do que é justo, né? É justo que eu fiz a inscrição para o Congresso de Recife, depois de me formado, não tem vaga no auditório, né? A minha impressão é discutir a minha presença nesse evento, por exemplo. Né? E depois a gente começa a pensar, mas tem espaço no auditório? Como que é a organização? Como que é o envolvimento da gente? Enfim, aí a gente começa a pensar várias outras ações, várias outras reflexões para além do nosso eu singular. Essa é uma característica própria, né, da moral. E ela tem uma vinculação direta, né, esses valores que a gente estabelece, de como a gente lida na vida cotidiana. Né? Eu vou começar a estar entrando agora na questão desse cotidiano. O que é isso? Né? Será que eu posso ter um cotidiano de trabalho em casa e outro no trabalho? Como que eles ligam, se interligam nisso? Né? O cotidiano, ele tem uma característica em comum, pelo menos nas sociedades que a gente conhece até hoje, que é que todas as sociedades, não são diferentes entre si, as pessoas vivem no cotidiano. Né? É insuprimível. É onde o cotidiano é onde esse ser se vê como sujeito na sua singularidade, através do seu eu, reproduz a sua sobrevivência. Né? No cotidiano, nós lidamos com diferentes informações e desenvolvemos diferentes tarefas e atividades que mobilizam conhecimentos díspares da gente. Né? Por exemplo, se a gente problematizar de manhã, quando acorda, e muitos aqui devem fazer café da manhã, e fazer o café da manhã, a gente problematizar como aquele pó chegou em casa, como aquela água é tratada, quem colheu o café, se a gente problematizar sobre todo o contexto do que significa o café, nós não chegaríamos aqui no centro de convenções hoje. Né? Então, nós lidamos com muitos conhecimentos da qual a prova de validade é a prática. Né? Tanto que os pesquisadores falam isso. Qualquer pesquisa, mesmo no campo das ciências humanas e sociais, ela surge por um problema da vida prática. Né? Então, a gente só para pensar no pó de café quando ele falta, ou a gente só para pensar que o carro tem um pneu quando ele fura. Né? No cotidiano, então, nós lidamos com vários conhecimentos, né? E mesmo que a gente não tenha profundidade. Por isso que uma característica do cotidiano é a sua superficialidade extensiva. Né? Nós lidamos, manejamos várias informações. Uma característica dele também é a imediaticidade. Nós precisamos dar respostas imediatas, rápidas. Né? Eu não posso parar e pensar todo o tempo sobre todas as ações que eu faço, porque senão eu não consigo resolver o restante das questões que eu tenho que trabalhar. E a questão da espontaneidade, né? Que é a capacidade de respostas espontâneas que a gente tem. Por isso que no cotidiano, em vida, a gente sempre tem que elaborar um juízo de valor, mesmo que ele seja provisório. Né? Nós, quando estamos em alguma situação, quando lidamos com algo novo, a gente imediatamente, vocês podem perceber isso, a gente pensa uma opinião, a gente emite um valor. Né? Esse valor provisório, esse juízo provisório, ele vai ser superado, né? Vai ser confirmado ou negado pela prática, pela ciência, mas muitos de nós reproduzimos valores que já estão, por exemplo, que a ciência já disse que está errado. Muitos de nós reproduzimos isso. Isso é o preconceito, né? Onde muitos de nós produzimos a ideia
de que, por exemplo, o negro é uma pessoa inferior, mesmo que isso já esteja comprovado cientificamente a completa diferença disso. Ou seja, o cotidiano, então, ele é um espaço propício, em tese, para a ação imediata, a ação não refletida. Se por exemplo perguntar, é um espaço então propício para a alienação? Veja bem, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, onde o homem, aquele homem que se estabilizou pelo trabalho, é resultado do trabalho que ele desenvolve, que eu coloquei no início, esse homem na sociedade capitalista madura, ele não se vê como resultado do trabalho produzido, né? Ele não se identifica naquilo. Nós não somos sujeitos, né, do trabalho, portanto não nos vemos do produto. Então, há uma tendência, né, muito forte no cotidiano da gente ser um cotidiano, então, dado para a alienação. Mas isso dá mais pela forma como a nossa sociedade está estruturada do que pelo cotidiano em si. Por exemplo, possivelmente há culturas, né, e há possibilidade que possamos, mesmo essas características quase universais cotidianas, superficialidade extensiva, imediatismo, né, e a espontaneidade, se a gente vive numa sociedade com ações críticas, com valores críticos, com uma moral crítica, nossas ações imediatas vão ser postas com outra qualificação. Nesse sentido, que é importante para a gente que vive nessa sociedade, né, e que queremos, aqui, particularmente, queremos superar a sociedade, nós vivemos nela, queremos ser felizes imediatamente, né, a nossa vida, como diz o Ricardo Arturo, tem que ter sentido dentro e fora do trabalho, ela tem que ter sentido para a gente, né. Então, nesse cotidiano que a gente vive, que é um cotidiano que tende à alienação, que tende a gente não se identificar como sujeito das ações que se envolvem, ele também pode ser refletido sobre isso. Por que ele pode ser refletido? Porque mesmo que a gente veja o mundo pelo eu, pelo singular, mesmo que haja uma tendência a gente não se identificar com o outro, como um ser social, como um ser humano, né? Ou como a gente tem um humano genérico, ou seja, eu estou tão afastado de me sentir sujeito da minha vida, de sentir aquele ser, né, que se construiu como homem a partir do seu trabalho. Mesmo assim, há em nós, né, a gente sempre tem uma possibilidade de nos identificar com a humanidade. Pensando aqui um exemplo, peço desculpa pelo didatismo, mas eu acho que pode ajudar. Se nós formos para o shopping hoje de novo almoçar, e se a gente for pegar o ônibus e no caminho a gente vê uma mulher sendo brutalmente apanhando de um companheiro, um homem, né? Todos nós, nesse auditório, ficaremos impressionados com aquela mulher que está apanhando, né? Mesmo que sejamos, por exemplo, homens, que sejamos de outra classe social, a gente se identifica com aquele sofrimento. Ou seja, isso é o que a gente pode chamar um flash, uma possibilidade que põe para a gente a possibilidade de sair das nossas questões, de perceber o mundo através do eu e perceber o mundo através do coletivo. Mas não é a mera identificação que me faz refletir sobre isso, porque eu posso me identificar e dizer, puxa, eu tenho que voltar correndo porque vai ter palestra à tarde. Eu posso me identificar e pensar, nossa, coitada, mas alguma coisa ela fez para estar apanhando. Eu posso ir lá intervir, e mesmo assim intervir por uma questão pontual, porque eu sou um homem, porque minhas colegas vão ficar orgulhosas que eu vou ajudar. E pronto, fazer por isso. Ou seja, eu posso desenvolver frente a uma situação que me aponta para a ideia de que eu sou uma espécie humana, sou um ser, um humano genérico, eu posso, mesmo com esse flash, construir diferentes respostas que podem ou não me fazer refletir sobre essa possibilidade, né, da saída da minha singularidade. Também não é a suspensão de qualquer cotidiano que me faz refletir sobre a crueldade letra. Não é largar o atendimento que eu faço no posto de saúde, vir para o congresso, que vai dizer, eu saí daquela rotina do cotidiano, eu pensei. Não, né? A necessidade de a gente refletir criticamente sobre o cotidiano vem da necessidade da gente dedicar toda a nossa energia, toda a nossa inteireza humana a uma ação que nos potencializa a refletir
sobre o ser genérico como um todo, né? E aí nós temos, e aí eu estou trabalhando com a ideia da Agnes Heller, uma autora viva, e na época que ela estava inserida na flexão marxista, porque ela também é uma autora, dentre algumas outras, que mudou de referencial teórico na sua vida. A Agnes Heller, portanto, algum tempo atrás, ela dizia que o cotidiano, e pautada em Lukács, que era professor dela, George Lukács, professor da Agnes Heller, a Heller trabalha com a ideia, pautada em Lukács, de que o cotidiano ele pode ser suspenso através de uma estratégia de homogeneização, né? Que é essa, exatamente quando eu paro literalmente todas as tarefas que eu faço e me desenvolvo e emprego uma ação, né, que me faz refletir sobre as ações que eu faço. E aí isso pode ser feito tanto pela ciência, pelo seu caráter, né, de antropometrizador, pode ser pela arte, por ser ciência e representação do crescimento da humanidade, pode ser pelo trabalho, porque o homem se construiu pelo trabalho, pode ser pela ética também, né? A capacidade de refletir moralmente. Esses espaços, essas ações, né, elas possibilitam a gente uma reflexão, desde viver intensamente, né, possibilitam a gente uma reflexão crítica sobre o cotidiano. Mas o cotidiano, como ele é insuprimível, a gente tem que retornar a ele, não tem jeito, né? A gente não pode ficar, mesmo que a gente esqueça o mundo, como diz uma gíria, muita gente viaja, né? Pensando, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma tese, que aquilo nos mobiliza, a gente fica ali problematizando, esquece de pagar a conta de luz, esquece que a casa tem porta para fechar. Quando você está naquele momento, né, de transe, né, naquele momento, você tem, em algum momento você tem que retornar para o cotidiano, porque você tem fome, você tem a conta para pagar, tocou o telefone, algumas ações a serem desenvolvidas. Mas você, quando retorna para o cotidiano, você já retorna um outro homem, né? Um homem melhor, no sentido mais pleno, né? mais pleno das suas possibilidades humanas. Por isso, esse homem, quando retorna, ele pode vir a desenvolver e encarar o cotidiano de uma forma mais rica, né? mais potencial. É uma possibilidade, né? Claro que isso é necessário um conjunto de mediações para que a gente possa alcançar isso. O cotidiano de trabalho que a gente tem na nossa vida, né, ele não se desassocia do cotidiano de trabalho, né? Claro que mesmo que nós tenhamos outros relacionamentos no trabalho, da casa, mesmo que a gente nos coloque várias questões, como roupa, como falar, mas a vida cotidiana da gente é composta tanto pelo campo de trabalho como pelo campo privado, né? Então, essas características também do cotidiano, de resposta imediata, de lidar com várias informações ao mesmo tempo, elas também estão postas no nosso local de trabalho. Nesse sentido, se nós estamos mais qualificados, se a gente estuda mais, se a gente faz pesquisa, se a gente questiona os valores que a gente acredita, as nossas respostas imediatas, elas serão de outra qualidade. A gente não passará por muita situação que às vezes a gente passa, de ficar assim, puxa, falei, o maior arrependimento é falado algo que saiu intempestivamente para o usuário. Isso que a gente fala intempestivamente para o usuário saiu porque é de fato isso que a gente acredita, que a gente incorpora como valores. Então também não dá para eu pensar nesse sentido de que eu posso pegar a ética do serviço social, a ética profissional do serviço social, e entendê-la como um documento apenas estritamente teórico, onde eu vou aprender, né, todos os anos também, que é uma invenção voltada ao humano genérico, mas que também se transforma numa ação, né, essa ação que a gente deseja seja livre. Dois valores muito fortes, né, apontam que direcionam o nosso projeto de produção, que são os valores da justiça social e da liberdade, né? A justiça social, que é conceituando, né, ela parte do princípio da socialização daquilo que é socialmente produzido, mas apropriado privadamente. Portanto, ela aponta esse valor da produção, aponta para uma crítica ao capitalismo que a gente vive. Mas ele, ao mesmo tempo, indica,
portanto, indica essa superação e, ao mesmo tempo, também aponta para ações concretas nessa realidade que a gente vive. Daí a nossa crítica consistente ao neoliberalismo, né? E daí também a nossa defesa de políticas públicas como estratégia de trabalho. Não por acaso, retomando aqui um mote do Congresso Brasileiro de Ciências Sociais de 1995, congresso muito importante também na nossa história, que aconteceu aqui no Nordeste, na Bahia. Esse projeto de profissão, então, ele põe para a gente, portanto, uma incorporação desses princípios, que não vai passar apenas por uma adesão formal, uma adesão teórica. Bem, até aqui, caminhando no final da segunda parte, para concluir, até aqui eu vim tratando da ética como um campo de reflexão e uma ação importante nos assistentes sociais, e, portanto, o que eu falei até aqui, eu poderia falar para as pessoas que na área da saúde ou não. Isso, só, ao meu ver, confirma também aqui o fundamento da nossa profissão. Né? Desde que a gente esteja discutindo as particularidades da área da saúde, eu acho necessário, portanto, estudar a área da saúde para isso também, mas o fundamento da nossa profissão são as diferentes expressões da questão social. Muitos de nós aqui atuamos no SUS. E no SUS, como espaço também das expressões da questão social, a gente também se materializa. A gente pode trabalhar com o termo, uma categoria mesmo premiada pela Maria Dalva Costa, pelas assistentes sociais hoje no SUS, são ela invisível. Né? Ou seja, é onde o SUS não está acontecendo, a dificuldade do SUS materializar e se efetivar, e os assistentes sociais têm sido demandados para trabalhar. Nesse contexto, os assistentes sociais têm imensa dificuldade de identificar aquilo que realizam como trabalho profissional, porque muitos produzem um curso a tentar concordar, mesmo trabalhando em um outro estado bem distante do estado onde ela pesquisou. Eu tento concordar que os assistentes sociais trabalham com a reprodução de um discurso de que fazem um conjunto de exceções no seu trabalho, que não há possibilidade, tempo ou mesmo respeito das profissões para um trabalho a ser realizado que ele almeja, né? E isso ele só vai conseguir fazer quando a gente fizer uma análise da função social, do serviço social hoje no âmbito do trabalho coletivo de saúde. No âmbito do trabalho coletivo de saúde, pensando aqui no Sistema Único de Saúde, os assistentes sociais têm sido demandados para trabalhar aonde isso não acontece. Né? Só incorporando isso como trabalho, portanto, publicizando dados, pesquisas que apontam para isso, que mostram que as nossas inúmeras exceções, as várias, por exemplo, quando a gente sai da sala e vai no setor de farmácia, quem paciente não for, a mãe da criança não vai receber o remédio que tem direito, ou quando a gente autoriza a entrada fora de horário, quando a gente começa a pensar várias ações que nos mobiliza a energia o dia inteiro, mas quando a gente não incorporar isso como trabalho profissional, e portanto pensar proposições, discutir com a direção, discutir com os outros trabalhadores os impactos do SUS, a gente vai viver nessa possibilidade frequente de um dia querer trazer o serviço social e desejamos. Só vamos fazer esse dia que encararmos a forma como o trabalho da política está estruturado, que nos demanda, apresentarmos soluções para isso. E aí, eu tento achar que essa questão dos direitos das dificuldades do SUS tendem a permanecer e tendem a se complexificar, na realidade, nos desafios hoje colocados na configuração do Sistema Único de Saúde. Então, pensando hoje, eu acho que nós temos alguns cenários que nos colocam para quem trabalha nos serviços de saúde. Um aprofundamento, um aumento do número de pessoas da população que não vão acessar o Sistema Único de Saúde. Né? Nós tendemos a ter um número de pessoas que sequer irão aos centros de saúde, aos postos, às unidades, né? Porque pela própria dificuldade, pela própria desacreditar com a sociedade de serviços de saúde, pelo seu grau de pauperização, nós a gente tem já esses aumentos. E eu estou pensando como desafios éticos, a gente tem que ter isso. A gente tem que fazer também, eu acho que no SUS, uma polarização entre demanda por serviços de saúde que necessitam de baixa tecnologia, ao mesmo tempo que nós temos desenvolvimento no SUS de serviços com alta tecnologia. Isso vai colocar para o serviço social a necessidade, a demanda de como trabalhar
eticamente o acesso desses usuários, tanto aos serviços de alta tecnologia. Eu estou pegando aqui um exemplo do hospital, que eu estou tendo a possibilidade da assessoria, um grande hospital do Rio de Janeiro, onde as assistentes sociais têm imensas dificuldades de discutir na equipe de cirurgias que necessitam de acompanhamento, transplantes, cirurgias cardíacas, a inserção de população pauperizada nesses serviços. Né? Porque aí ele fala, mas eles não vão sobreviver, eles não vão ter cuidado em saúde, como que vai ser isso após a alta? Então a gente tende a ter cada vez mais a polarização entre a possibilidade de reverter quadros de saúde sério, mas que devido ao grau de pauperização, as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de garantir os seus direitos, ao mesmo tempo também, dentro da realidade do SUS, um aumento por demandas, né, que poderiam ser tanto de prevenção como de baixa complexidade tecnológica, né, e aí como desafio para o serviço social. Como se não bastasse isso tudo, eu acho que tende a entrar cada vez mais um assunto que já é muito forte nos países da Europa e que já está aqui, mas ainda não está, ao meu ver, muito demandado para o serviço social, está como debate, a mesa mostra isso, que são as questões vinculadas às tecnologias que discutem novos parâmetros para a vida, né? A questão da reprodução assistida, a discussão também sobre o risco do fim da vida, a escolha para isso, a questão da eutanásia, a questão do aborto, que vem para o debate. Nós tendemos cada vez mais, eu acho também, a termos isso batendo na porta dos setores de serviço social, e isso está ligado diretamente também à nossa concepção de ética. Pensando nisso, ontem, quando eu estava pensando em vocês, eu acho que nós temos algumas estratégias. Essas estratégias que eu vou colocar aqui, ao meu ver, não são estratégias da minha autoria, são estratégias de debate do serviço social brasileiro, representadas por diferentes autores, muitos aqui presentes, né? Que passa, primeiro, pela necessidade da gente, usar um termo que a direita pegou no Brasil, mas não faz sentido, a gente publicizar as condições de vida e trabalho da população que vive da sua força de trabalho no país. E muitas são atendidas pelo serviço social. Né? Aquilo que tem sido tratado pela Marisa, os usuários do nosso serviço que vivem as diferentes expressões da questão social, eles também, ao mesmo tempo que mostram estratégias de resistência, mostram também estratégias de rebeldia. Trazer essas questões, né, e apontar isso como problemática, e apontar também estratégias, eu acho que pode ser o caminho. Uma outra questão é a gente discutir a função social em cada local de trabalho nosso, em cada unidade de saúde, discutir qual é a função social da gente naquele local de trabalho, qual é a função social da gente nos serviços de saúde. Né? Os assistentes sociais lidam com as diferentes expressões da questão social. Né? O serviço de saúde vem atendendo as pessoas, infelizmente, a sua maioria, não na prevenção, já atendendo a doença, nesse sentido que os serviços social têm tido como função identificar os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, que interferem naquela relação saúde-doença, e pensar a mobilização de recursos, mobilização institucional, tratamento para essas questões. Se a gente compreender o fundamento da nossa profissão, e isso eu estou tratando agora, pedacinho um texto que a gente fez junto com a Inês Bravo, se a gente entender a função social da nossa profissão, a gente vai conseguir entender o nosso papel, o trabalho coletivo naquela instituição. E automaticamente podemos, como vem solicitando vários autores do serviço social, rever rotinas e séries, procedimentos colocados. As pesquisas da Ana Vasconcelos apontaram que os assistentes sociais não sabiam dizer quando que aquela rotina foi estabelecida, por que a rotina da instituição era assim. Ou seja, se a gente domina e compreende a função social, o objetivo do nosso trabalho, a gente pode rever isso e construir um exercício profissional pautado nos objetivos da profissão. E, por fim, isso remete na ideia da importância do trabalho então, planejado, da pesquisa, e não podemos deixar de vir, retomando o início da questão, de uma análise crítica sobre os valores que temos. Os nossos valores, sinto informar algumas senhoras, alguns senhores presentes, os nossos valores eles não são separados, não há uma muralha chinesa entre os valores da empresa privada e os valores do nosso trabalho profissional. O nosso projeto de profissão apresenta valores emancipatórios, que são contra-hegemônicos. O programa Zorra Total, todo sábado à noite, mostra isso, na medida que
Quem só não é um estudo de rios ortodoxo, um homem branco do Sudeste e magro. Os restantes todos são enxovalhados. Então, e esse programa com alto ibope que tem, mostra então como que a moral que a gente vive é uma moral muito contrária ao nosso projeto de profissão. Não dá para construir pós-validade, é impossível. Né? Eu convido a todos e a todas aqui, então, que a gente incorpore criticamente, dialogando, tratando essas questões para a gente. Eu, como tenho no Rio de Janeiro, Isabel, me lembro de uma música não feita pela cantora de Isabel, feita pela cantora de Minas, mas que traz um desafio para a gente. Ela é a marginária, ela diz: quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Podemos colocar para nós, queremos ver se temos atitude, se vamos encarar isso. Experiências no campo da saúde, com categorias presentes na obra do filósofo Georg Lukács e também a Alice Heller, estabelecendo aí algumas conexões importantes para pensarmos a ética, a liberdade, questões tão caras ao serviço social. De imediato, passo a palavra então à nossa convidada, Gisele Sadia. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria participar com vocês aqui no Seminário Nacional de Serviço Social na Saúde. Eu agradeço em nome do Conselho Nacional de Saúde ao convite formulado. Agradeço aqui na pessoa do Marcelo, da Soraya, ao Cefet, ao CRES, quarta região. Foi, assim, muito bom para nós refletirmos na preparação desse evento, pensarmos um pouco na minha formação de profissional da saúde. Eu sou dentista, quando vocês ouviram a apresentação, pensaram, vem uma dentista falar para a gente aqui, né? Enfim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por serviço social. O melhor da minha formação em saúde me foi dado por uma assistente social na minha cidade, na Ibauru, Elza Bertotti. Eu sempre faço homenagem a ela. Ela me pegou menina para criar e me criou mesmo no caminho de serviço social. Então, eu acho que todo o pensamento de saúde, o que me fez ir para o controle social dentro da saúde, o que me provocou mais a pensar em saúde, veio de uma assistente social. Essa é a minha grande dívida. Depois, quando entrei no Conselho Nacional de Saúde e encontrei Dona Leda, que está aqui presente com a gente, Maria Leda Rezende Dantas, que essa figura incrível chacoalhava o Conselho Nacional de Saúde com as reflexões do serviço social. Né? Quantas vezes foram as provocações dela que nos fizeram profissionais da área da saúde, parar e pensar o que era mesmo saúde que a gente estava pensando e propondo. E dentro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a qual atualmente estou coordenando dentro do Conselho Nacional de Saúde, o braço direito, o esquerdo, as duas pernas e o cérebro, são feitos por uma assistente social, Conceição, que é aqui da região Nordeste, indicada por um comitê de ética daqui. Enfim, vocês todos do serviço social estão dentro da minha vida todos os dias, pela formação que me permitem, pela reflexão que me permitem no exercício das suas profissões. Portanto, eu considero extremamente arriscado eu falar para vocês. Eu me sinto muito, muito bem quando eu escuto de vocês. Tá? É essa posição que eu sempre me coloco. Mas houve um desafio e nós vamos tentar, depois dessas duas falas brilhantes que me antecederam, tentar trabalhar um pouquinho, por favor. Vou pedir licença para falar de pé e longe da mesa.
eu já tirei lá dilemas do cotidiano do profissional da assistência social, porque nós vamos falar mesmo dos dilemas do cotidiano de quem trabalha em saúde, e eu acho que eles são de vocês, são dos dentistas, são de muitos outros membros dessa equipe, não é? Por favor, pode passar? Pode passar? Eu sempre começo com uma homenagem a um conselheiro nacional de saúde que tocou muito a nossa vida dentro do conselho, Sérgio Arouca, que eu diria, apesar de médico, é o cara. Desculpa, é uma brincadeira. Sérgio Arouca trouxe como pulso, na 8ª conferência, as discussões do direito universal à saúde. Ele nos deixou, assim, uma herança de responsabilidade muito grande, da gente pensar o SUS como um patrimônio de cada um de nós, porque se ele é para todos, ele é de todos nós. E, de fato, nós, no Conselho Nacional de Saúde, frequentemente falamos dessa forma do SUS como a maior política de inclusão que o Brasil já viveu. Porque, ainda que ele tenha muitos problemas, muitos desafios, muita coisa a ser vencida, não é? O SUS realmente significou uma virada histórica no direito do acesso à saúde. Se a gente falar de transplante, se a gente falar de acesso a procedimentos de alta complexidade, de atenção básica, enfim, de uma série de questões dentro da saúde, nós temos antes e depois, especialmente na questão do direito universal. E nessa frase que eu destaquei para vocês, do Sérgio Arouca, eu acho que ele fala uma coisa muito importante. A batalha sanitária é uma questão suprapartidária. Nenhuma pessoa, instituição, partido, agrupamento, categoria ou entidade enfrenta sozinha essa luta. Quando a gente fala e critica, às vezes, o SUS, eu não sei como é para vocês, mas muitas vezes para nós fica uma sensação de que a gente está de fora. Parece que às vezes a gente encontra pessoas falando do SUS como se não fizesse parte dele, não é? E é muito evidente que quando a coisa dá certo, tem um monte de dono, não é? Não é assim? Uma coisa boa, todo mundo abraça. Quando essa coisa tem desafios, tem problemas, poxa, os caras não fazem, não é? Está tudo fora da gente. Eu acho que a gente começa falando dos nossos dilemas, dos desafios do nosso cotidiano, quando a gente muda esse paradigma dentro da gente. Quando a gente encara que essa política, ela depende de todos nós. Esse pensamento do Arouca, ele é muito importante da gente ter presente. Todas as críticas, os dilemas, os problemas, eles fazem parte do nosso cotidiano e estão ao nosso alcance participar deles, para mais ou para menos, com um tempo ou com o outro. Enfim, nós fazemos parte desta mudança. E o convite feito aqui pelo Maurílio é fundamental ser aceito. Eu já estou de cara dentro na mão, Maurílio, por favor. Bom, nós temos gente lá de trás que começaram a ver faz muito tempo que a coisa era bem complicada. Falar de ética é um enorme desafio. E essa palavrinha, ela dança na sociedade, não é? A gente, nos meios políticos, nas nossas profissões, no nosso exercício do dia a dia, ética fica sendo a palavra mais utilizada para um monte de coisa. Não é? E às vezes a gente arrisca. Não foi ético. Não é? Beltrano tem uma postura ética. Enfim, essa coisa é tão complicada que lá atrás, vejam, Aristóteles, que viveu há 2.300 anos lá atrás, fez um exercício para tentar situar essa que ele chamava ciência das virtudes, a ética,
E aí, olha o que ele propôs: situar entre a física, as leis da natureza, e a política, a área dos relacionamentos humanos. Já pensou a gente tentar juntar os relacionamentos humanos com a natureza? Imaginem o tamanho disso, a dimensão disso, e resultar numa ética, né? Nessa ciência das virtudes. Eu gosto dessa coisa de ciência das virtudes. Pode passar, por favor? Mas bem mais para frente, Kant, né? E eu vou falar um pouquinho da filosofia moral, e vocês vão ver de onde saiu o link, né? A ligação. A filosofia moral de Kant afirma que a base para toda razão moral é a capacidade do homem de agir racionalmente, de pensar sobre as coisas, de refletir sobre as práticas do cotidiano, de aproveitar essas práticas para que elas se modifiquem. Não é? Até na fala, o Maurício estava pensando num livro que eu li de um brasileiro, que é o Fábio Comparato, que fala, o livro chama Ética, ele fala do homem como demiurgo de si mesmo, autoconstrutor, a gente se esculpindo, é uma imagem tão bonita, a gente se imaginar nascendo disforme e a vida nos permitindo autoesculpir. E a gente faz isso com o mundo também, a gente esculpe as coisas à nossa volta, né? A imagem daquilo que nós vamos refletindo sobre ele. Pode passar, por favor? E Kant ainda afirma que nenhuma ação baseada apenas na obediência da lei deve ser considerada como moral. Por exemplo, se eu não infrinjo uma determinada imposição, porque eu não tenho ninguém me vigiando, aquilo não está dentro de mim, eu não acredito de fato naquilo. Não é? Então, eu preciso de alguém o tempo todo olhando para que aquilo de fato faça sentido. Aquilo não é moral para mim. Não é? É uma coisa que eu obedeço. Ela pode até ser imposta. Ou seja, nem toda lei, ela é para mim uma questão moral. Moral é aquela que eu incorporo, que eu acredito, que eu sigo mesmo, distante dos olhares de quem me vigia para cumprir. Pode passar? E aí eu acho que é o melhor de tudo, né? Esse fundamento da lei de Kant faz a gente refletir que a gente gostaria que o outro fizesse pela gente aquilo que a gente gostaria de receber. E se todo mundo fizesse desse jeito, quantas coisas melhores a gente já está vendo acontecer no mundo, não é? Quer dizer, o seu próprio comportamento sendo uma lei universal. E a gente, então, regiria com os nossos próprios comportamentos aquilo que a gente espera do outro. Já pensou? Arriscado ou não? Aí dá para cada um olhar para dentro de si, né? Pode passar, por favor? Então, o que é ética? Lá de trás, no grego, modo de ser, caráter, vinha do ethos. Caráter. Os romanos traduziram o ethos para mos, no latim, ou no plural, mores. E aí veio a palavra moral. Costume. Aqui é o costume. Pode passar, por favor? Tem uma definição outra aqui de Lu que eu achei interessante, é a investigação geral sobre aquilo que é bom. A gente poderia pensar no que nós queremos dentro do nosso meio de trabalho, na nossa equipe, né? Aquilo que é bom. Aquilo que é bom, eu vou buscar como sendo a ética. Pode passar? Bom, tanto ethos, caráter como costume indicam um tipo de comportamento humano que não é natural, é aprendido. Nós, de alguma forma, somos influenciados o tempo todo para que essa moral do comportamento se implante em nossa vida, a nossa família, aquilo que o Maurício falou, né? Os pais, a escola, o meio, a experiência de vida, a formação. Né? E isso tudo vem com a gente quando a gente abre o início da nossa vida acadêmica e diz: eu vou ser assistente social, eu vou ser dentista. Está lá implantado dentro da gente. Não tem como desistir, tirar a capa,
pagar para trás e dizer, a partir de agora, eu sou uma outra pessoa. Essas coisas vieram juntas. Pode passar, por favor? Ética é teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar o comportamento, a moral ou as morais de uma sociedade. A ética é, então, filosófica e é também científica. Pode passar? Moral é muito mais ligada ao conjunto das normas, preceitos, princípios, costumes, valores, aquilo que foi normatizado dentro de uma sociedade. Os códigos que nós construímos para dizer isso pode, isso não pode. Pode passar? Olha só como o Brasil firmou o que pode e o que não pode mais recentemente. Por exemplo, dentro da nossa Constituição Cidadã, no título 2, no artigo 15, no artigo 5º, esclarece-se as bases morais. O que o Brasil escolheu para a nossa sociedade? Vejam, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Essas coisas estão gravadas para nós como os nossos princípios, os princípios da cidadania brasileira na nossa Constituição Cidadã e muitas outras. Por exemplo, é um princípio nosso, saúde é um direito de todos, é para todos, é universal, está lá no artigo 9.6. Não é? Então, gente, quando a gente fala de ética, de moral, parece muito filosófico. E a gente tem, às vezes, até nas universidades, que as cadeiras dedicadas ao estudo da ética, muitas vezes elas são colocadas de forma imposta, obrigatória, com cargas horárias específicas para fortalecer a presença, ou elas ficam, às vezes, colocadas naquele rol de disciplinas que nós vamos deixar para estudar mais de véspera, nós vamos entender mais de véspera, meio como a filosofia e outros. E, na verdade, elas são a base do nosso dia a dia, elas estão escritas no nosso dia a dia, elas estão em cada uma das nossas ações. Veja, na nossa Carta Magna, quantos princípios éticos estão postos para a nossa vida e que, no nosso dia a dia, nós temos oportunidade de estar vivenciando, garantindo, lutando por. Pode passar, por favor? Ética é subjetiva. Nós não temos aqui para nós não poderíamos tirar um conceito único. Cada um de nós, se fosse tentar conversar sobre isso, ia trazer a sua explanação. É o que não se vê. Porque mesmo que eu diga para vocês muito do meu comportamento, mesmo que eu mostre uma certa, um tipo ou outro de comportamento ético, meu, vocês de fato, só mesmo numa convivência aprofundada, num dia a dia, diante dos inúmeros desafios desse dia a dia, conheceriam um pouco mais da intimidade da Gisele e eu de cada um de vocês. Então, ela é um subjetivo, o que não está definitivamente posto na mesa. Talvez essa seja a maior dificuldade nossa. Trabalhar com o subjetivo. Nós gostamos muito das coisas dadas, das receitas, das coisas prontas. Me diga como eu faço, e eu já faço. Eu não preciso pensar muito. E ética exige reflexão, postura crítica. Ter postura crítica dentro de um serviço de saúde, onde as coisas às vezes despencam no dia a dia de forma não tão organizada, de forma muito caótica, com muito mais demandas do que possibilidade de atender essas demandas, exige muita postura crítica de todos os profissionais dessa equipe.
né? Então, nós somos constantemente invocados a pensar, a propor, a achar soluções, a sermos, de alguma forma, né, seres éticos, para que nós possamos dar conta daquela tarefa coletiva. Pode passar? Nós temos que partir de algum ponto. Ela é subjetiva, sim, mas ela tem princípios, ela tem algumas coisas que nós podemos, de alguma forma, pensar, palpar, nos apropriar para essa discussão. Eu destaquei um ponto, apenas um, que eu gostaria de conversar hoje com vocês, que é a questão da autonomia, né? Dentre alguns princípios da bioética principalista, que é uma forma de ver a bioética, a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça, né? Eu destaquei a autonomia, que do grego autos, eu, nomos lei, ou seja, o meu livre-arbítrio, né? Que eu considero de um forte impacto na atuação de todos os profissionais que estão envolvidos em serviços de saúde. Né? Esse livre-arbítrio, essa possibilidade de que eu seja a lei dentro daquilo que eu faço, né? A minha autonomia e o que influencia sobre essa autonomia nos dias de hoje, que eu considero grandes dilemas. Pode passar, por favor? Vamos começar? Olha só, euzinha pequenininha lá em cima, para quem não está enxergando lá atrás. Esse eu que já vem pessoa lá de trás, formado desde a família, com toda a minha bagagem cultural, né, mesmo antes da minha família, a história dessa família, a minha implantação, né, esse eu que toma uma decisão profissional, e aí o tipo de formação que eu recebi, os vieses dessa minha formação, que tipo de enquadramento profissional eu recebi, né? Esse primeiro quadrinho aqui, dedicado a cada um de vocês. Por favor, se coloquem dentro dele. E agora vamos fazer o exercício de tentar ver que tipo de coisas acontecem para que a autonomia deste eu seja exercida ou não. Esse eu pertence a uma equipe, seja ela pequena, grande. Esses dias eu ri, a minha nora é assistente social. E ela disse para mim: sogra, a minha equipe cresceu. Cresceu muito, querida. Cresceu 100%. Puxa, quantas pessoas entraram? Mais uma. Ela trabalha na região sul do Brasil. A equipe dela era ela, né? E aí agora ela só tem mais um. Enfim, numa luta danada lá de implantação dentro da equipe do TSE, não uma briga. Bem, essa equipe, grande ou pequena, tem vários eus aqui dentro. Cada um desses eus trouxeram todas as suas histórias pessoais, as suas histórias de formação. Imaginem que aqui dentro dessa equipe tem um médico, tem um dentista, tem um psicólogo, tem um assistente ou uma assistente social. Equipe grande essa, né? Cada um com uma história de formação, com a sua história familiar, com a sua influência ética. Muito bem, essa equipe hoje vai fazer uma reunião e vai tomar decisões que vão ser dadas para um modelo de trabalho deste núcleo de trabalho onde ela está implantada. Sobre essas decisões que essa equipe vai tomar, além das individualidades de cada um da equipe, os egos de cada um, etc., vão cair também o tempo de trabalho que cada um tem. Eu estou recém-chegada, 2 semaninhas, acabei de cair nesse serviço, mas eu tenho aqui uma colega que está ali há 15 anos, ela sabe tudo. Ela já viu tudo e ela tem todas as experiências. Isso também vai contar. Vai contar também se nessa equipe todo mundo ganha a mesma coisa. Porque
Parece que tem hora que o valor das pessoas fica meio diferente, não sei. 8 horas minha é meio diferente das 8 horas suas, das 8 horas dela. Isso dá um impacto importante, não é? A isonomia salarial. Conta também esse modelo de formação que cada um de nós teve. Eu, como dentista, acho que o importante é o mocho, a cadeira e o equipamento. Certo? Já vocês têm hora que querem conversar muito. Juntam o grupo e vamos repensar, não é? Enfim, tudo isso junto, pesando sobre essa reuniãozinha de hoje, que vai gerar o nosso modelo de trabalho, que lá na frente vai resultar numa ação. Mas maior que isso ainda, fora disso ainda, lá para fora, outros interesses, os interesses econômicos, as pressões sociais, o poder de mobilização de segmentos, de classes de usuários, enfim, muitas coisas que vão contar dentro disso para que essa ação, ao final, chegue ao usuário dessa ação de uma forma dada, pronta, que eu diria para vocês, quanto deste eu tenho nessa ação? Alguém consegue medir? Quanto deste eu tem nessa ação? Essa reflexão, gente, é para a gente pensar que o nosso cotidiano profissional, qualquer que a gente esteja, em trabalho de equipe, é desafiador por demais. Por quê? Porque quando a gente pensa em inter-relação, em ação de modificação, às vezes, o nosso ímpeto é eu vou realizar. E nós temos uma série de fatores que estão influenciando na nossa autonomia. E a pergunta é, qual é a ética que prevalece diante de tantas possibilidades de interferência? A ética pessoal, do eu, a ética do grupo, da voz mais alta da equipe, a ética econômica, dos gestores, daqueles que estão por fora, que estão ditando as normas salariais, etc. Ou a ética desse usuário da ação. Pode passar, por favor? Este aqui é o patamárzinho que a gente poderia colocar a ética. Né? Esse caminho tortuoso, que tem lá embaixo uma porção de coisas desconhecidas, né? E que nós, muitas vezes, tentamos caminhar por ele de forma feliz, tranquila, dizendo, eu posso me apropriar desse conceito, eu sou um cidadão ético. Né? Vamos ser bem reflexivos em relação a isso. É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas. Homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcamos nelas. Cada dia é uma construção ética nas nossas vidas profissionais. Cada dia, esse desafio de conhecer o caminho, né, é reposto para nós como profissionais. Por questionamentos de colegas, por questionamentos dos usuários que nos chegam, por desafios que vêm do nosso cotidiano. Né? Então, nós não podemos afirmar, de fato, que somos conhecedores, sabedores, apropriamos-nos deste conceito. É uma construção permanente nas nossas vidas profissionais. Pode passar? Bom, nós sabemos que alcançar e manter poder é um desejo que anima muita gente. Esta é uma realidade que interfere nos nossos sistemas éticos. Poder. A quantidade de pessoas que lutam pelo poder diariamente. Das coisas menores que vocês puderem imaginar, não é? A gente pega assim, um microsistema micro dos micros. Né? Uma portaria de um lugar muito pequeno. Ali dentro, muitas vezes, nós estamos diante dessa realidade. Todos os sistemas de produção,
produção de trabalho são influenciados pela luta pelo poder. Os homens nascem, crescem e morrem em uma cultura de legitimação desse poder de um grupo sobre o outro. Profissionais, classes, nós estamos sempre nisso. E quantas vezes nós nos distanciamos muito dos nossos objetivos na saúde para discutir o que, gente? Para discutir as nossas lutas pelos poderes paralelos que não são efetivamente a saúde, mas de fato as lutas pela imposição de uma classe sobre a outra. Não é? Não é um grande desafio, um grande dilema do nosso cotidiano, no trabalho da equipe, pode passar? As sociedades contemporâneas possuem espaços globais de comunicação, tornam homogêneos os valores, organizam o poder e as estruturas econômicas e sociais de forma muito parelha. Não é? O que parece bom para a Suíça começa a parecer bom para o Brasil, começa a parecer bom para a China. Não é? Outro dia nós vimos num encontro uma discussão dizendo: puxa, um projeto de ética em pesquisa no Brasil demora 6 meses para ser aprovado. Na China, ele é aprovado em 30 dias. As indústrias estão indo muito mais para lá do que para cá. O Brasil está perdendo dinheiro com isso. Como é que ficam os sujeitos de pesquisa num país onde não existe nenhuma proteção para os sujeitos de pesquisa, como é a China? Como estão os trabalhadores da China hoje? É esse o país que nós queremos? Em detrimento das pessoas, dos bens de consumo? Né? Nós vamos sempre colocar o capital à frente das pessoas. Né? Enfim, as diferenças econômicas entre os países implicam na perda de soberania dos mais fragilizados, que se transforma em um pátio de desenvolvimento tecnológico e de consumos para outros países. Nós temos que estar atentos para isso, e muito atentos na área da saúde, porque é impressionante a quantidade de indústrias da área farmacêutica que se implantam com seus pátios no nosso país, justamente para que com a nossa população possam fazer testes mais baratos, de forma padronizada, porque nós temos uma população que é heterogênea, nós temos gente do mundo inteiro aqui, e isso dá a possibilidade de que a indústria avance rapidamente nas suas pesquisas. Né? Enfim, pode passar, por favor? Nosso dilema número 1, eu diria, como exercer com autonomia o cotidiano profissional. Acho que este é um questionamento, e hoje à tarde vocês têm muito a avançar nas discussões em relação a isso, quando vão estar deliberando algumas coisas entre vocês em relação ao plano de trabalho. Né? Como favorecer os usuários de serviço para que eles sejam autônomos nas suas decisões, e isso cada um de nós pode muito em relação à informação. Nós somos formadores o tempo todo dentro da saúde. Dar autonomia significa informar, esclarecer, trabalhar a educação, pode passar. E nisso nós temos que lembrar de um princípio dentro da saúde muito importante. Eu estou concluindo, Marcelo: equidade. Tá? Equidade como um conceito e como um princípio ético. Num país que ainda tem um mapa da fome, não dos melhores, a gente ainda tem muita gente no Brasil, quase 14 milhões de pessoas em situação de fome, né? Que a fome, as condições sociais, a falta de acesso à educação, a falta de informação, violência, a existência de doenças estigmatizantes, as condições de deficiência, a vida em situação asilar, o isolamento geográfico de populações, por exemplo, nós temos inúmeras populações ribeirinhas isoladas no país, condições culturais e religiosas, são várias situações que geram ampliação de vulnerabilidade dos usuários do SUS e que vão estar nos nossos serviços. Com isso, nós temos que pensar em tratar diferente aos diferentes. A gente pensar o conceito de equidade é muito simples. Quantos homens nós temos aqui? Por favor, erga uma mão. E as mulheres? Poderosas, né? Muito poderosas. Muito bem. Então, se a gente dissesse aqui, nós vamos fazer uma fila, né, única, né, e todo mundo vai ter o mesmo tipo de
tratamento igual em relação, por exemplo, ao acesso aqui às perguntas na mesa. Não é? O percentual de mulheres que teria acesso às perguntas na mesa, com certeza, seria muito maior. Então, vocês concordam que os homens perguntem primeiro? Não. Não, né? Olha, equidade é um conceito difícil na prática, né? Tratar diferente os que estão em situações diferentes. Talvez eles estejam privilegiados hoje, com tantas mulheres bonitas e bacanas aqui, né? Mas, enfim, pode passar, por favor? Eu queria agradecer imensamente, é um tema muito denso, a gente tem muito pouco tempo para conversar sobre ele, não é? Eu acho que nos nossos debates nós vamos poder ampliar. Muito obrigada.